Boa tarde, professora Carmela. Boa tarde, colegas. O tema do nosso trabalho é o Equador e o Tratado Peruano-Velar de Rio Branco. Inicialmente, eu vou fazer uma breve introdução. Em seguida, meu colega Eduardo Maranhão, ele vai dar uma breve explicação do porquê essa aliança foi necessária. Logo após, a Vitória vai tratar, vai demonstrar para nós o que foi exatamente esse tratado. E por fim, a colega Gabriela Ninelli, ela nos dirá a importância do Barão do Rio Branco para a resolução dos conflitos internacionais, sobretudo envolvendo o Brasil. Dito isso, eu ressalto mais uma vez que nós trataremos acerca da aliança do Brasil com a Bolívia e o surgimento do Tratado Velar de Rio Branco. Eu destaco que esse tratado ele foi realizado em 5 de maio de 1904, ainda durante o governo do presidente Rodrigues Alves, onde foi estabelecido um acordo secreto que ficou conhecido como Aliança Brasil-Equador. Essa aliança ela foi realizada entre o chanceler brasileiro, o Barão do Rio Branco, e o ministro das Relações do Equador, Carlos Rodolfo Tobar, e visava ajuda mútua e a utilização de forças militares caso houvesse agressão peruana contra os países consignatários desse tratado aqui da América do Sul. Boa tarde, agora eu vou falar um pouco do porquê se mostrou necessário que o tratado fosse firmado. Iniciando, claro, com as tensões que cresciam cada vez mais entre os países fronteiriços da região norte do Brasil, devido à tentativa de expansão de cada país para que eles pudessem aumentar a demarcação dos seus territórios. Assim, o Brasil e o Equador, visando essa ajuda mútua entre os dois, juntaram suas forças militares em um acordo para caso houvesse agressão por parte do Peru aos países signatários. Para a gente ter um melhor contexto, o Peru e o Equador eles disputavam uma área aproximada de 442 mil quilômetros na floresta amazônica, além de alguns acirramentos políticos desde o século XIX. O Peru, no caso, ele obviamente reivindicando seus próprios interesses, não parecia querer solucionar tampouco abrir mão desses territórios de forma diplomática. Ainda na questão do Brasil e o Equador, sendo necessário para que houvesse uma boa execução desse tratado, para fixar de maneira clara qual território brasileiro e qual equatoriano, as duas partes reconheceram como princípio para a solução de quaisquer dúvidas, né, o princípio do uti possidetis ou uti possidetis solis. Esse princípio do direito internacional que ele estabelece de qual será a posse daquele que de fato ocupa uma área. Agora, já entrando no conflito direto com o Peru, mesmo depois da assinatura da Convenção Fluvial de Comércio e Navegação e do Acordo de Fronteira Parcial entre o Peru e o Brasil em 1851, essa questão da fronteira ela ainda foi adiada por um longo tempo. Em teoria, o Peru ele pertencia a alguns territórios fronteiriços com o Brasil, que foi uma ilusão, né, baseada nos antigos mapas coloniais nascidos do Tratado de São Ildefonso. E embora na prática os brasileiros avançassem diretamente sobre a Amazônia e exercendo, de fato, um domínio direto sobre ela. Agora também eu vou falar alguns casos que ajudaram a intensificar a tensão entre o Brasil e o Peru, como por exemplo no final do século XIX, que os seringueiros brasileiros eles começaram a invadir os territórios peruanos, mais especificamente no rio Purus e no rio Iura. Também com o fim da Guerra do Acre, que a Bolívia cedeu o território criando para o Brasil, isso ajudou a intensificar os avanços brasileiros no território deles. E até alguns documentos que eu pude ler no site do Ministério das Relações Exteriores do Peru, em 1902, a guarnição peruana de Amurreia, ela recusou a ordem de um destacamento brasileiro que exigia que eles abandonassem o seu posto. Já em 1903, um barco com o pessoal peruano do Comissariado de Chandles foi baleado no Acre. Também em 1904, o coronel brasileiro José Ferreira chegou ao rio Santa Rosa, afluente do Purus, e saqueou a borracha de alguns extrativistas peruanos. Também em novembro do mesmo ano, a guarnição de Amurreia rendeu-se às forças superiores brasileiras depois de 2 dias de combate. E isso, por si só, ele já implicava no casus belli, que é um fato que, por si só, né, ele já pode ser considerado pelo país agredido a instaurar guerra oficial contra o agressor. Mas nesse caso o governo peruano ele optou pela solução diplomática. E assim, o Hernán Velarde ele negociou um modus vivendi, né, um meio de vida ali, um acordo, pelo qual o avanço brasileiro sobre o território peruano ele foi contido. Isso também pôs um fim à ameaça de guerra e as negociações elas foram retomadas de novo para estabelecer de uma forma definitiva as fronteiras pendentes entre o Brasil e o Peru. Agora também mais como uma curiosidade,
O falecido historiador e ex-ministro de Educação do Peru, Jorge Basadre, ele fez algumas observações interessantes quanto ao tema. Para ele, o Brasil ele precisava ser contido o mais rápido possível, porque os brasileiros, no avanço deles, já estavam prestes a alcançar o rio Ucayali, que é um rio de importância para o Peru. E que se o Peru tivesse entrado em acordo com o Brasil antes, talvez nós tivéssemos feito muito menos progresso territorial, que ao assinar o Tratado de 1909, ele pôs um fim na nossa expansão. Segundo ele também, de qualquer forma, o Peru ele não perdeu o território sobre o qual ele exerceu posse efetiva, que também nenhum cidadão peruano ele foi afetado diretamente, e que outra opção de ir à guerra contra o Brasil teria sido um erro total, principalmente se levar em conta que o Peru já estava em crises políticas com outros países vizinhos. Assim, o Tratado Velar de Rio Branco ele foi um tratado definitivo de fronteira, comércio e navegação entre o Brasil e o Peru. E esse tratado ele completou a demarcação iniciada pela Convenção do Rio de 1851, consagrando a livre navegação na Amazônia com o Peru. Agora eu vou passar a palavra para a colega Vitória, que vai tratar sobre o tratado de forma mais específica. Olá! Em decorrência das circunstâncias supracitadas, criou-se o Tratado Velar de Rio Branco, assinado em 8 de setembro de 1909 no Rio de Janeiro. Ele teve como plenipotenciários o Barão do Rio Branco, que era ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil, e o Dr. Hernan Velarde, que era ministro plenipotenciário peruano no Brasil, pondo fim, portanto, às demarcações iniciadas pelo Tratado de Limites do Brasil-Peru do ano de 1851, que reconhecia como limite a povoação da Tabatinga. Esse Tratado Velar de Rio Branco ficou conhecido como delimitador de comércio e navegação entre o Brasil e o Peru. Com ele, houve a iniciativa da livre navegação do tecido social peruano nos rios amazônicos e também em parte do território do Acre. O acordo estabeleceu a definição da linha de limites desde a nascente do rio Javari até o início da divisória brasileira boliviana no rio Acre. Em 19 de abril de 1913, foi firmado no Rio de Janeiro o protocolo entre o Brasil e o Peru, relativo à organização da Comissão Mista Demarcadora de Limites entre ambos os países. Os signatários foram os senhores Lauro Miller e o Hernan Velarde, respectivamente pelo Brasil e pelo Peru. Esse protocolo, além de indicar a maneira de organização dessa comissão mista, também determinou que a exploração e a demarcação fossem iniciadas pelos rios Santa Rosa e Chayambuco. Em decorrência desses dois últimos documentos citados, foi organizada uma comissão mista, que teve como comissários o brasileiro contra-almirante Antônio Alves Ferreira da Silva e o coronel peruano Arthur Waldorf. De 3 de julho de 1913, data da primeira conferência que foi realizada para avaliar esses trabalhos demarcatórios, a 26 de setembro de 1914, onde foi realizada a quinta conferência, ambas na cidade de Manaus, pouco se foi realizado, porque os trabalhos foram suspensos devido à Primeira Grande Guerra. Somente em 31 de julho de 1920 iniciaram-se novos contatos para a demarcação, onde foi realizada a sexta conferência. Os trabalhos prosseguiram até o ano de 1927, onde em 13 de setembro, em Belém, a 25ª Conferência encerrou, de modo definitivo, as negociações e as atividades da demarcação da Comissão Mista. Essa linha de fronteira fixada no Tratado do ano de 1909 ficou assinalada por 86 marcos, conforme consta na ata da 24ª Conferência. Atualmente, a fronteira brasileiro-peruana tem uma necessidade bem específica de ser inspecionada, visto que há algumas décadas não há essa inspeção na linha de limites, desde o ponto de trijunção Brasil-Peru-Colônia, passando pelos rios Solimões e Javari, até a intersecção do arroio Iaverija com o rio Acre. Por esse motivo, nos últimos anos, têm se intensificado os contatos entre o Brasil e o Peru, de modo que voltem aos trabalhos de caracterizar essas fronteiras. Bom, pessoal, agora eu vou falar a minha parte para vocês, que é sobre a importância que o Barão do Rio Branco, que na verdade ele tinha o nome de José Maria de Silva Parim Júnior. Então, sobre a importância que ele teve na resolução dos conflitos internacionais. O Barão do Rio Branco, ele era um famoso político, advogado, historiador e também diplomata brasileiro.
e ele foi responsável por estabelecer vários acordos e negociações, usando apenas sobre os assuntos históricos e também usando da arbitragem. Dessa forma, ele acabou fazendo vários acordos e também vários tratados com os países que faziam fronteira com o Brasil, fazem até hoje, na verdade. E foram países como a Venezuela, o Equador, a Argentina, o Uruguai, a Guiana Francesa, o Peru, a Bolívia e a Colômbia. Assim, a maior contribuição que o Barão do Rio Branco ele acabou dando para o Brasil foi essa conquista dos territórios brasileiros e também a delimitação das fronteiras brasileiras, já que antigamente todas essas fronteiras elas acabavam conflitando umas com as outras. E ele conseguiu toda essa façanha usando somente os diálogos, ou seja, a sua diplomacia, né? E não usando somente a força bruta ou violência, como antigamente outros países faziam.